E o negócio é o seguinte, por que o Vinícius Júnior joga mal na seleção brasileira? Do Outset Sports, primeiro vídeo longo deles, costuma ser muito bom os vídeos curtos, vamos ver se os vídeos longos também são. Por que o Vini Júnior não consegue jogar na seleção brasileira? O Vini A edição deles é muito da hora, só queria dizer isso aqui antes de mais nada. é um dos maiores nomes do futebol no momento, e a prova disso é que o cara tá sendo cotado para ser o vencedor da Bola de Ouro na temporada atual, que é o maior prêmio individual que o atleta pode ganhar no esporte. Mesmo assim, quando a gente liga a TV e bota uma partida da seleção brasileira, a sensação é que o Vini não consegue jogar tão bem assim. Mas por quê? No real, O último jogo já foi um pouco diferente, né? Bastante diferente. ele faz gols decisivos nos maiores campeonatos do mundo. Contra o Barcelona, por exemplo, ele amassa na maior parte das vezes, que inclusive é um dos clássicos mais absurdos da Europa inteira. Na Champions, o principal campeonato de clubes do mundo, ele doutrina, enquanto outros jogadores como Haaland e Mbappé, que eram os dois melhores do mundo há um tempo atrás, são meio cancelados nas partidas e anulados pela defesa dos times que Principalmente o Haaland, porque chegou em reta final de Champions aí 2 vezes seguida e não fez nada na reta final. O Haaland, talvez ele tenha até perdido a bola de ouro por isso também, tá ligado? Tem toda a parada dos caras dar uma puxada de saco pro Messi, mas ele não ter feito gol nem em semi nem em final atrapalha também. enfrentavam no campeonato. O Vini doutrina o jogo inteiro e normalmente é ele quem assume o protagonismo do maior clube do mundo. Então, por que ele não consegue jogar pela seleção brasileira? O Vini, na realidade, joga. Eu acho que ele vai por um caminho aqui, pelo que eu vi na thumb, de que não tem companheiros à altura na seleção igual tem no Real Madrid. Vamos ver se eu acerto. Exatamente como ele faz no Real Madrid, só que a diferença é simples. Dos 11 em campo, apenas um jogador faz parte do ciclo de tentar fazer algo para ajudar. Antes, oi. Peguei em 16 deu resub 6 meses. Deu uma sumida Rafael Leão mas voltei. HJ é 3-0 pro Brasa. Amém. Nossa, contra a Colômbia 3-0 seria gigante, hein? Seja muito bem-vindo de novo, meu querido. No Real Madrid, jogando contra o City pelo primeiro jogo de ida, os dois melhores clubes do mundo no momento acabaram empatando num 3-3 absurdo, feito só de golaços. No último gol do jogo, o Vini fez um cruzamento perfeito pro Valverde, que de primeira deu um chute monstruoso e explodiu o gol, garantindo o empate numa situação complicada pro time. Agora vamos voltar pra seleção. Numa das últimas partidas, o Vini fez exatamente o mesmo cruzamento, que terminou exatamente no mesmo lugar, mas não era exatamente o mesmo jogador. Ou seja, a bola sobrou pro companheiro de seleção dele e o Paquetá chutou errado e acabou isolando a bola. No mesmo jogo, o Vini Não era exatamente o mesmo cruzamento, não. Eu lembro desse gol que ele tá falando do Valverde, ele vai mais do outro lado da área, o Paquetá tava mais centralizado e tal. É claro que não justifica o Paquetá ter chutado tão mal, tá ligado? Não é exatamente a mesma coisa, não. ganhou um escanteio para a seleção do nada, e na bola parada o Brasil conseguiu novamente perder mais uma oportunidade de gol. No Real, quando isso aconteceu, o Carvajal, um cara de 1,70 m de altura, conseguiu ganhar no cabeceio contra dois alemães de uma vez. Agora dá pra entender melhor? No último jogo contra o Paraguai, o Vini finalmente assumiu um protagonismo muito maior, exatamente do tamanho dele. Mas mesmo assim, dentro da partida dá pra ver nitidamente que na maior parte do tempo ele jogou sozinho. Savinho driblava de um lado e de alguma maneira a bola sempre sobrava no pé dele. Depois disso, tinha passe pro Paquetá, cruzamento pra dentro da área e tudo o que ele poderia fazer, mas como sempre, ninguém aparecia pra ajudar o homem. Quando o Vini chegou no Real, ele era uma promessa que praticamente todos desacreditavam. Quando disseram que ele não era bom em jogos decisivos, ele virou bom e decidiu 2 Champions. Quando diziam que ele não saía do bolso do Araújo, ele fez o homem parecer um zagueiro qualquer. Vini passou pelo Kimmich quantas vezes ele quis, algo que nem mesmo a dupla antiga do PSG conseguia fazer, e ele mesmo conseguiu anular os zagueiros do Dortmund, que estavam anulando o Mbappé, que até então era um dos caras mais decisivos do mundo no futebol. Paquetá é ótimo jogando na maior parte das vezes na Europa, e o Bruno Guimarães, por exemplo, é um jogador muito estável no Newcastle, mas na seleção nenhum dos dois chega nem perto dos companheiros que ele tem no Real. Guilherme Arana, o homem que jogou por 90 minutos, destruiu o Vini e todo o estilo O Arana prejudicou legal mesmo. O Arana não deve ser titular hoje de novo, né? O Wendel já ganhou a vaga. E aí, tipo assim, ele joga ali do lado, realmente pega. O Paquetá já jogou bem na seleção, mano. É que os últimos jogos foram abaixo. O jogo dele contra a Costa Rica. Ele não conseguia ajudar o Vini a completar as jogadas, e como tinha sempre dois em cima de toda a tentativa do Vinícius, não tinham brechas para o homem passar e tentar algo. Quando ele finalmente conseguia tentar passar e ganhava alguma disputa sem perder a bola, não tinha ninguém livre para receber passe na frente ou algum jogador pelo menos tentando se infiltrar. Rodrigo é o único dali que se salva. Quando eles jogam juntos no clube, faz sentido que o jogo encaixe mais. Exatamente por isso, as principais jogadas saem quando os dois se encontram no campo,
campo, ou seja, se o Dorival for esperto, é só botar os dois no mesmo lado e esperar a magia acontecer. Pela seleção, o Vini fez alguns jogos bons, No mesmo lado? Pô, aí não sei não, mas tudo bem. principalmente jogando na Copa. Agora pensa, por quê? Lá ele tinha um cara muito bom de bola que jogava com ele. Opa, esse aí não, esse aqui sim. O Neymar, mesmo mais velho, dava o apoio perfeito que o Vini precisava, e por isso ele conseguia jogar melhor na Copa do Mundo do que num amistoso contra uma das seleções que nunca tiveram muito peso no futebol. O Neymar tem um estilo de jogo parecido com o do Rodrigo, com uma leitura bem acima do normal sobre o que tá rolando, e com isso, obviamente, o jogo do Vini era muito mais leve e solto. Não Pô, assim, já falei e volto a dizer, com todo respeito aí, o vídeo aqui, pô, muito bem editado, muito da hora e tal, mas eu discordo um pouco, e já vou falar logo de cara, com essa ideia de, tipo assim, é porque, ele simplesmente não tem companhia na seleção igual no clube. Porque, assim, principalmente no jogo contra, por exemplo, a Costa Rica, o problema era o Vini, cara. O Vini tava perdendo 1 contra 1. Ele parava pra driblar alguém, sabe? Quando encara frente a frente. E nesses casos, só importa ele e o que ele vai fazer com a bola. E ele tava perdendo. Então, assim, quando ele dribla e não encontra ninguém, tudo bem. Aí dá pra gente reclamar do time. Mas, por exemplo, contra a Costa Rica, foi o Vini mesmo que errou quase que tudo que tentou, tá ligado? Agora, contra o Paraguai, por exemplo, aí já foi um jogo totalmente diferente. Que ele foi o cara que ele é no Real Madrid. pensa que de todo modo o Neymar só ajuda o Vini. Na verdade, é exatamente o contrário disso. Mas calma, não precisa me xingar ainda. Nas entrevistas recentes, o Ney disse que o Vini merece sim ter uma bola de ouro nessa temporada, e realmente, não teve nenhum jogador no mundo inteiro que foi melhor que ele durante toda a temporada, mas mesmo assim, o Neymar atrapalha ele na seleção. O peso de ser o próximo protagonista da seleção mais vencedora de todos os tempos já seria algo pesado demais para ele carregar, mas carregar isso e ser diretamente o próximo protagonista depois do Neymar é ainda pior. O Ney se tornou o jogador com mais gols pela seleção da história, e com a lesão do Neymar no momento, a comparação entre os dois se intensifica mais ainda. Até mesmo porque com a ausência do Papai Ney, o Vini tem sido responsável para ser o melhor da seleção no momento. Os números são completamente absurdos, e só para dar uma noção da diferença entre os jogadores, Rodrigo e Vini juntos não chegaram nem na metade dos gols que o Neymar, na mesma O Vini ainda deu a sorte de, por exemplo, em 2022, jogar uma Copa tendo um outro craque no time. Então, em 2022, ele era um cara já, titular do Real Madrid, só que ele não era o cara da seleção, porque tinha o Neymar lá. Se você for pegar a primeira Copa do Neymar, que é 2014, o Neymar era o cara da seleção. Então, ele não deu a sorte de ter um Ronaldinho numa Copa, por exemplo, tá ligado? O Neymar sempre foi bem mais desacompanhado. idade deles tinha pela seleção brasileira. Obviamente, nesse momento você passa a pensar que então o Vini não é tão bom assim, certo? Errado. Na realidade, o Neymar é realmente bom demais, e mais uma vez vamos comparar. Neymar já tem mais gols e mais assistências que o Kaká e o Ronaldinho Gaúcho juntos pela seleção brasileira, e olha que a carreira dele ainda não acabou. Se ele estender a carreira até pelo menos a Copa de 2026, os números podem não ser alcançados por outro jogador por pelo menos 40 anos, como foi do Pelé até o Neymar. Isso obviamente intensifica o peso absurdo que o Vini tem que carregar, e esse fator é um dos principais para justificar porque tem sido tão difícil para ele manter essa constância. Mesmo sendo mais individual, o Vini sempre jogou para ajudar o time dele, seja a seleção ou o clube do coração, e de novo, a prova desse ponto é que no ano passado foi uma das maiores injustiças do mundo ver ele tão longe do top 3 melhores jogadores, e mesmo assim ele não ligou e disse que Não acho que tenha sido injustiça ele fora do top 3 ano passado, não. Eu acho que no ano anterior ele ficou muito mal ranqueado. Ano passado, se eu não me engano, ele pegou o top 6 da Bola de Ouro. E aí, tudo bem, porque assim, o City obrigatoriamente ia enfileirar jogadores ali. Porque ganhou a Champions e ganhou a Premier League, e aí ia ter que caber alguns, no plural, alguns jogadores do City. Assim como esse ano provavelmente vai ser a vez do Real Madrid. O Real Madrid vai tacar lá um Vinícius Júnior, vai tacar um Bellingham, vai aparecer o Kroos, vai colocar uma galera ali naquele top 5, tá ligado? preferiria ganhar mais uma Champions do que a Bola de Ouro. Mesmo assim, o Vini começou a marcar No top 10 deve ter, pelo menos uns 6 jogadores do Real. Acredito. gols, então se ele continuar nesse mesmo ritmo, vai ser um dos melhores jogadores da seleção brasileira. Mas espera, pensando agora, se o Vini alavancar cada vez mais na carreira, em 2026 ele já pode ter sido 2 vezes o melhor do mundo. Então, será que ele ainda seria capaz de alcançar o sonho máximo do Neymar junto com ele na última dança do seu ídolo?
Será que ele consegue alcançar? Espero muito que sim. Assim, se ele chegar em 22 realmente com 2 bolas de ouro, cara, vai ser um bagulho gigantesco, tá ligado? Vai ser um bagulho gigantesco. Assim, eu acho que esse ano tá bem tranquilo pra ele. Porém, eu discordo ali da coisa que, tipo assim, pô, o Vini só joga mal na seleção porque não tem companhia. Sei lá, isso pra mim não parece fazer tanto sentido não, porque me aparenta ter mais problemas do que simplesmente falta gente. Se ele ganhar, vai ser só essa. O resto vai tudo pro Mbappé. Então, ano que vem, provavelmente a gente vai começar a ver o Mbappé tentando ali tomar o protagonismo do que acontece no Real Madrid, né? A tendência é que ele faça, sei lá, 30, 40 gols na temporada, e aí o Real Madrid é um time que sempre joga pra ganhar os campeonatos. Então, o normal é o Mbappé virando o cara do time. Se o Vini, mesmo com a chegada do Mbappé, continuar sendo o cara do Real Madrid, assim como ele conseguiu fazer quando o Bellingham chegou, aí o bagulho é gigante. Aí é gigantesco. Agora, tratando de seleção brasileira, eu acho que é mais uma parada realmente do Vinícius Júnior do que do grupo em si. Tanto é que contra o Paraguai, o grupo era o mesmo e ele jogou muito melhor, porque ele tava numa partida, num dia, onde ele ganhava as individuais e fazia o resto acontecer, tá ligado?